Olá, aluno, tudo bem? Como é que vai você? Eu sou o professor Pedro Anan Júnior, convite para estar aqui com vocês, para estar poder falar de um tema muito importante na área do direito tributário, que é relativo ao processo administrativo tributário federal, que envolve os autos de infração efetuados pela Receita Federal do Brasil. E qual que é o nosso objetivo nesse curso? Além de falar sobre toda a questão legal referente a essa matéria, falar também de tentar dar dicas para você que está nos assistindo do que, como proceder, como tentar fazer uma boa defesa administrativa, quais são os pontos relevantes para poder levar na condução de uma fiscalização, como conduzir uma defesa, como é que é um julgamento desse processo administrativo, seja numa delegacia da Receita Federal do Julgamento, seja lá no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, enfim, procurar no final desse nosso encontro aqui, desse curso aqui que você está fazendo conosco, poder ter uma boa noção, né, de como funciona o processo administrativo federal tributário. E para poder fazer isso, vamos começar na base legal. Qual que é a base legal hoje que fundamenta todo o nosso processo administrativo tributário federal? E não só na esfera federal, mas também na esfera estadual e também na esfera municipal. Então, muita coisa que nós vamos estar falando aqui, principalmente a parte referente a atendimento à fiscalização, como receber o fiscal, quais são os direitos e deveres do contribuinte em relação a uma fiscalização, também vão se aplicar na esfera estadual e também na esfera municipal. Então, base legal. Então, a gente começa com o artigo 5º da Constituição Federal, naqueles direitos e garantias individuais, né, que fala que todo mundo tem direito ao devido processo legal, seja na esfera administrativa e na esfera federal, né, ao direito ao contraditório e à defesa. Então, o artigo 5º é que vai dar base para toda a questão, né, do nosso processo administrativo tributário federal. Depois nós temos, né, o decreto 7235 de 1972, é lá que vai dar o fundamento, né, que vai dar todos os detalhes do que é o processo administrativo federal. Então vai falar da consulta, vai falar da impugnação, vai falar do recurso e vai falar do julgamento desse processo administrativo. Nulidades, validades, requisitos que são essenciais de prazos referente a você poder fazer a impugnação, fazer o recurso administrativo. Então, tudo isso está no decreto 7235 de 1972. Aí nós temos o artigo 74 da Lei 9.430 de 1996, que vai falar da questão do crédito tributário, porque o nosso processo administrativo tributário não é só referente a passivo tributário, ou seja, aquilo que o contribuinte deve, aquilo que o fisco entende que o contribuinte deve, que ele não recolheu devidamente ou está em aberto perante o fisco. Também refere-se ao crédito tributário, ou seja, aquilo que você tem direito, aquilo que eu paguei indevidamente, aquilo que eu paguei a mais para o fisco e tenho direito a fazer a restituição. Então, a base legal para você poder entender e poder verificar o que é válido, o que é importante para poder fazer a recuperação do seu crédito tributário, você vai no artigo 74 da Lei 9.430 de 1996. Aí nós temos a Lei 9.784 de 1999, que é uma norma geral referente ao processo administrativo federal, que vai dar os princípios, validades, requisitos do processo administrativo, também importante para a gente poder analisar. Temos recentemente a portaria 343 de 2005 do Ministério da Fazenda, que é o regimento interno do CARF, que passou por uma reestruturação esse ano, em 2015, e agora ela é regida por essa portaria. Aí nós temos o decreto 7574 de 2011, que ele veio aprimorar o decreto 7235 de 1972, que vai dar toda a fundamentação legal do processo administrativo tributário federal. Então, a base legal está aqui. Então, você tem dúvida do que eu tenho que analisar, quais são a base legal, quais são os direitos e deveres do contribuinte? Segue esse roteiro legal, que é muito importante para você poder se basear para poder fazer uma boa defesa, fazer um bom recurso administrativo. Feito isso, vamos lançar agora para vocês alguns temas de reflexão, que é muito comum o contribuinte ter essa dúvida, ou seja, receba uma intimação fiscal, receba uma notificação de lançamento, o que eu devo fazer? Né? O fiscal pede a documentação, o que eu devo fazer? Então a primeira dúvida que se tem é, quais são os limites da fiscalização? Até que ponto a autoridade fiscal pode chegar?
né? O que ele pode pedir para o contribuinte? O que eu devo entregar? O que eu não devo entregar? Né? Então isso, o que é importante a gente sempre colocar? Bom senso. Aquilo que é importante para mim. Né? Então, o nosso direito tributário, ele segue muitos princípios do direito penal. Ou seja, você não pode, nem deve fazer prova contra você. Mas até que ponto eu devo seguir essa regra? Né? Ou seja, o fiscal veio, né, ele pede uma série de documentos. O que eu devo entregar? O que eu não devo entregar? Né? Então, a primeira dica que a gente dá para você: entrega aquilo que você acha interessante. Entrega aquilo que vai fazer prova a favor de você. Né? E aquilo que você não é obrigado a entregar, não entrega. Né? Aí vamos perguntar: mas qual que é a penalidade, professor? Se eu não entregar, eu tenho lá uma estimação que tem que cumprir, eu tenho um prazo de 20 dias para fazer isso. E se eu não respeitar a entrega dessa documentação, eu posso simplesmente me negar? Não, você não é simplesmente deixar de cumprir a intimação fiscal e deixar de cumprir aquele prazo. Então, normalmente, o que a gente faz? Você faz uma petição, né, pedindo ou uma prorrogação de prazo, ou você vai justificar por que você não vai entregar aquela documentação. Vamos imaginar que você está sobre uma fiscalização que o fiscal quer saber a origem dos seus depósitos bancários. Né? Ele quer saber as origens para ver se houve uma omissão de receita ou não, para poder eventualmente elaborar um auto de infração. Eu posso me negar a entregar os extratos bancários? Pode, desde que você fundamente a sua recusa. Por exemplo, eu vou fundamentar minha recusa porque eu vou alegar a violação do sigilo bancário. Ou seja, você só pode ter direito a ter minha informação bancária desde que você tenha uma autorização judicial. Qual que é a consequência disso? Se eu não entregar o depósito bancário, se eu não justificar as origens dos valores que estão sendo objeto de requisito da autoridade fiscal, eu posso ser autuado. Né? Aí eu vou tentar encontrar os argumentos de defesa. Nesse caso, qual que é? Aquela discussão no Supremo Tribunal Federal, daquela violação do sigilo bancário, que só pode ser aberto através de a devida autorização judicial. Então, tudo isso tem que analisar, ou seja, bom senso. Vou recusar entregar ou vou entregar só parcialmente? Então, o que eu vou fazer? Então, tudo isso é muito importante. Você está muito bem assessorado, né? Ter que ter uma boa assessoria jurídica para poder te orientar, né? Para justamente você prever qual que vai ser a consequência da sua recusa para fazer a entrega. Ou, vou entregar? O que eu vou entregar? Né? Eu vou entregar aquilo que me interessa, eu vou pegar as principais operações, as operações de maior valor. Então, tudo isso é um jogo de xadrez. Então, a gente começa, eu costumo falar, atendimento à fiscalização em um processo administrativo é um jogo de xadrez. Então, você tem que saber muito bem qual é a peça que você vai movimentar para você não entrar em xeque-mate. Segundo item, qual que é o limite da autoridade fiscal? Ele pode simplesmente chegar, pedir o que ele quer, ele pode visitar todos os locais da empresa, ele pode entrar o que ele quiser, ele pode pegar as informações do computador, né, e levar, ele pode aprender. Não, ele tem limites. Né? Ele, para poder fazer alguma coisa, ele tem que ter uma devida autorização, tem que ter uma justificativa. Então, tudo isso tem que ser levado numa análise. Então, recebeu a intimação, tem um prazo para cumprir, então vamos analisar. O que eu tenho que fazer aqui? O que o fiscal está querendo? Qual a informação que ele está querendo? O que eu sou obrigado a entregar para o fiscal? Eu vou entregar parte da informação, vou preencher aquela planilha eletrônica com as informações que interessam para o fiscal? Ou seja, o que me interessa para poder fazer defesa numa eventual auto de infração? Tudo isso eu tenho que levar em consideração. Terceiro, quais são os direitos do contribuinte? Você, como contribuinte, você tem direito também. Você não pode ser maltratado, você não pode ter seu direito violado. Então, você tem que ser respeitado. Porque, no final, a autoridade fiscal, qual que é a principal função dele? É orientar o contribuinte. A gente sabe que, na prática, acaba não acontecendo isso. E muitas vezes da situação, o contribuinte recebe uma auto de infração ou recebe uma série de solicitações das informações e acaba sendo prejudicado, sendo penalizado ou sofre uma violência, né, em relação ao seu direito. Quarto item, que também a gente tem que pensar: eu devo fazer o trabalho do fiscal? Que é muito comum, né? O fiscal vem, te entrega uma planilha eletrônica com uma série de dados para preencher, né, e vai embora. Ou seja, eu devo fazer o trabalho do fiscal? Ou simplesmente eu devo entregar os documentos fiscais, livros fiscais, notas fiscais, e o fiscal é que vai fazer a sua investigação? Aí vai o bom senso. Vale a pena ou não vale a pena? Porque se você preenche aquelas informações,
com aquilo que te interessa, com as informações da maneira que você acha que é conveniente para você, porque se você deixar na mão da autoridade fiscal, o que pode acontecer? Você vai pegar um fiscal que não tem muita experiência. Então ele vai jogar um monte de informação e na hora que você recebe o auto de infração, você não sabe de onde veio aquela informação. Aí fica difícil. E fica aquela grande pergunta, como é que ele chegou nesse valor? Recebi um auto de 10 milhões, mas como é que ele chegou naquela informação? Então se eu ajudei a fazer a composição daquele valor, eu sei de onde ele partiu. Eu sei que ele partiu, por exemplo, daquelas notas fiscais. Eu sei que ele partiu, né, do meu livro de operação do lucro real. Eu sei que ele partiu do meu livro de operação do IPI ou do livro de operação do CMS. Então, eu sei de onde saiu aquela informação. Então, fica muito mais fácil eu poder chegar na conclusão que a autoridade fiscal chegou, para ver se está certo ou está errada, e poder eventualmente fazer uma defesa. Ou chegar à conclusão, não tem defesa, realmente estou errado, e vou esperar uma anistia, um refis, para poder fazer a adesão desse parcelamento especial e poder fazer o pagamento daquele tributo a longo prazo. Então, tudo isso eu tenho que pensar, né? E vamos lembrar, gente, empresa, o que ela visa? Lucro, lucratividade. E quando visando lucro, é a questão do risco-benefício. Será que vale a pena? Né? Então, é muito comum, às vezes, o contribuinte ser autuado, receber o auto de infração, e para eles vale a pena levar 10 anos discutindo aquela matéria. Porque é melhor o dinheiro no caixa do que o desembolso de uma vez ou em 60 meses para os cofres da União. Então é muito melhor para mim levar essa discussão durante 10, 15 anos, que eu vou ganhar tempo. Aí quando vier uma anistia, vier um refis lá na frente, que eu tenho uma redução de multa, eu tenho condições financeiras razoáveis, eu fazer a adesão e fazer o pagamento desse valor de uma maneira bastante interessante para mim do ponto de vista financeiro. E lembre-se, pessoal, o empresário, o que ele vai sempre pensar? Risco-benefício. Questão financeira, lucratividade. Então, vamos imaginar, esse ano 2015, nós estamos passando uma economia bastante conturbada. Então, todo mundo está segurando o bolso. Então, qualquer desembolso indevido ou inesperado, isso pode gerar o quê? Pode gerar problemas no seu custo. Então, nesse momento, o que muitas empresas estão fazendo? Vamos postergar ao máximo aí qualquer discussão. Né? Saiu recentemente o parcelamento ou a ampliação do refis, né, pela União Federal. E o que muita gente está fazendo? Não está aderindo. Por quê? Ok, tem uma redução muito bacana de multa e juros, eu posso usar meu prejuízo fiscal, mas eu vou ter que ter um desembolso à vista muito grande. Então não vale a pena eu fazer o pagamento neste momento. Então o que eu vou fazer? Vamos esperar. Vamos esperar melhorar, vamos esperar passar toda essa crise financeira, econômica, para poder eventualmente fazer o recolhimento dos tributos que estão eventualmente abertos. Outra questão, o que pode gerar uma fiscalização? Que é a grande pergunta, né? Ou seja, quais é o fato que pode eventualmente gerar uma fiscalização? Ou o fiscal simplesmente ele pode aparecer lá na minha empresa porque ele quer? Não. Tem alguns dados, tem alguns fatos que podem eventualmente gerar uma fiscalização por parte da Receita Federal do Brasil hoje. Então, o primeiro fato que é importante, inconsistência nas informações prestadas, que hoje é tudo eletrônico. Então, hoje eu tenho o SPED fiscal, eu tenho o SPED contábil, eu tenho as obrigações acessórias, todas eletrônicas, e tudo isso, se houver uma inconsistência das informações que eu prestar, isso pode gerar eventualmente um sinal vermelho na Receita Federal do Brasil, que pode eventualmente gerar uma fiscalização no contribuinte. Então, hoje, qualquer informação, né, que eu prestar, eu tenho que tomar muito cuidado ao fazê-la. Então, muito como uma empresa muito grande, essas multinacionais, empresas que têm muitos funcionários, cada departamento fazer uma parte das obrigações acessórias. E isso, se elas não se conversarem, se elas não passarem por alguém para poder fazer revisão, se alguém preencher um documento de maneira inadequada, isso eventualmente pode gerar uma inconsistência. E essa consistência pode gerar o quê? Um auto de infração. Pode gerar o quê? Uma intimação fiscal para prestar esclarecimento. Né? Então, tudo isso pode eventualmente gerar um impacto negativo na empresa, porque qualquer inconsistência pode dar pendência na minha certidão negativa. Então, se eu sou uma empresa que vivo de licitação ou preciso ter minhas certidões negativas renovadas de 3 em 3 meses, se eu tiver algum tipo de inconsistência, eu vou ter um trabalho para poder ter a certidão negativa. Né?
Eu vou ter que, eventualmente, contratar um advogado para entrar com mandado de segurança, para poder ter uma liminar, para poder ter uma certidão negativa, para poder continuar operando no mercado. Então, hoje é muito importante, né, e as empresas hoje gastam muito tempo e dinheiro para poder preencher corretamente as obrigações acessórias. Então, hoje todo mundo sabe que o Brasil é o campeão, né, em termos de gastar tempo em poder preencher as obrigações acessórias e prestar as informações perante o fisco. Então, isso gera o quê, gente? Gera custo. Né? E isso o que vai acabar acontecendo? Gera o quê? Dor de cabeça para o empresário. Né? Então, ou seja, ele acha que está certo e depois de 4 anos, 11 meses e 29 dias descobre que está errado, então isso pode gerar uma dor de cabeça muito séria no seu plano de negócio. Outro exemplo que pode ser também utilizado, que é comum, denúncia do concorrente. Né? Então, o concorrente pode, eventualmente, te denunciar? Pode. Né? Ou seja, temos 2 concorrentes que produzem produtos semelhantes. Aí, um tem um preço muito mais baixo que o outro. Aí o concorrente descobre que você está pagando, consegue ter um preço melhor porque você tem um benefício fiscal. Né? Você tem está usando uma classificação fiscal que não é muito correta. Então, o que ele vai fazer? Ele pode denunciar diretamente, pedindo para que haja uma fiscalização em você, ou no seu cliente, ou ele pode entrar com uma consulta perante a Receita Federal, perguntando, olha, o meu produto é tal, eu estou recolhendo tanto de IPI. Por que o concorrente que tem um produto igual ao meu, recolhe um IPI numa alíquota menor? Quem está certo? Eu ou o concorrente? Então isso pode gerar uma fiscalização na empresa que eventualmente pode chegar num auto de infração. Isso já aconteceu. Eu já participei de defesas nessa área e a gente foi tentar descobrir onde surgiu essa fiscalização e foi por força de uma denúncia que foi feita pelo concorrente através de uma consulta que ele acabou fazendo. Outro meio também que é utilizado muito pela fiscalização, sorteio de segmento econômico. Então eles vão sortear determinados segmentos econômicos para poder fazer a fiscalização. Então esse ano eu vou fiscalizar os advogados. Esse ano que vem eu vou fiscalizar os auditores ou contadores. Eu vou fiscalizar o segmento de laboratório, farmacêutico. Então isso foi muito comum quando começou a questão dos preços de transferência. Então qual é o segmento que importa muito produto e de multinacional que estaria sujeito a ajuste de preço de transferência? Então, depois de um estudo, que a Receita Federal do Brasil chegou à conclusão? Então, foram as grandes empresas farmacêuticas. Então, vão começar as fiscalizações, né, dos preços de transferência nesse segmento econômico. E, no fundo, eles começam o quê? Para poder aprender a fazer a fiscalização, para depois estender para os demais segmentos econômicos. Né? Vamos fiscalizar, por exemplo, bancos, que os bancos têm maior lucratividade e vamos verificar se realmente eles estão recolhendo corretamente os tributos. Então, eles vão escolher determinados segmentos econômicos para poder fazer a fiscalização e, eventualmente, fazer a lavratura dos autos de infração. Né? Ou também vão fazer investigação por operações. Então, vamos investigar todas as operações de ágio. Vamos fiscalizar todas as operações de ágio, de aquisição, de privatização que foram efetuadas no Brasil, que com certeza tem algum tipo de problema e vai gerar um auto de infração. Vamos fiscalizar as operações de ágio interno. Então, com base nas informações que eu tenho no meu banco de dados, eu vou pegar essas empresas que fizeram essas operações e, eventualmente, fazer a fiscalização e lavrar um auto de infração. Outro item que está muito na moda hoje, investigação criminal. Então, a gente está acompanhando essas operações Lava Jato, agora a Operação Zelotes, a operação do HSBC. Né? Então, elas começam, tem uma origem de crime, ou seja, crime de lavagem de dinheiro, crime de sonegação fiscal, e o juiz criminal ele vai pedir, ou vai determinar, ou vai oficiar a Receita Federal do Brasil que faça a investigação tributária. Então, eles vão designar auditores fiscais para poder fazer análise daquela documentação que foi apreendida, que foi objeto da operação criminal, e se realmente for constatado algum tipo de problema, vão lavrar o auto de infração. Então hoje a gente está vendo muito isso na mídia, de várias operações que começaram na parte criminal e tiveram a consequência tributária. Uma operação muito conhecida foi a operação da Daslu. Quando a Daslu
teve toda aquela mega operação, tiveram mais de 200 auditores fiscais para poder fazer a fiscalização, começou uma questão criminal e depois teve a questão tributária que gerou os autos de infração na esfera federal, na esfera estadual, na questão de sonegação e não recolhimento de ICMS, e o contribuinte teve que se defender para poder mostrar se estava certo ou se estava errado. Então, e tem outras razões, de repente tem uma outra razão, né? Ou seja, veio uma ordem, né, de Brasília, né, ou da Coordenação Geral da Receita Federal para poder fazer a fiscalização de determinada empresa por força de algum fato ou de alguma inconsistência no seu requerimento que possa justificar o início de uma fiscalização. Então essas são, de uma maneira geral, as motivações que podem gerar uma fiscalização dentro de uma empresa, dentro de um contribuinte. E esse contribuinte pode ser tanto uma pessoa física, como também pode ser uma pessoa jurídica. Isso não há porquê. E aqui, os cruzamentos eletrônicos das informações. Então, hoje, né, como eu falei para vocês no início, a Receita Federal do Brasil, ela cruza todas as informações. Então, DCTF, DIF, DIPJ, SPED, tudo isso passa por um cruzamento eletrônico de informação, e se houver alguma inconsistência nessa informação, pode eventualmente gerar ou uma intimação eletrônica para você prestar esclarecimento, por que está tendo essa inconsistência, ou já gera um auto de infração eletrônico, na qual você tem lá o prazo de 30 dias para fazer a impugnação e poder demonstrar que você está correto ou não em relação àquela dúvida que a Receita Federal tem em relação àquilo que você prestou de informação. E além disso, nós temos outras declarações eletrônicas, né? Por exemplo, se você vende hoje um imóvel, né, a corretora de imóveis ela é obrigada a preencher a de imóvel, uma declaração de operações imobiliárias, na qual ela vai prestar esclarecimento de qual foi o valor daquela operação. Então, se você declara um valor abaixo daquilo que o seu comprador fez, ou em relação à comissão que você pagou para a corretora, a Receita vai poder chegar no valor correto da informação. Então tem que tomar muito cuidado, né, hoje naquilo que você vai fazer. Outra declaração também que é muito utilizada para fazer a fiscalização, que é a DMOF, Declaração de Movimentação Financeira, que é preenchida pelos bancos. Então, a sua movimentação de cartão de crédito passa por essa declaração é preenchida pela instituição financeira, na qual você é correntista, ou a sua pessoa jurídica é correntista, isso é entregue para a Receita Federal, ela vai fazer uma análise, e se tiver alguma inconsistência na informação, pode gerar um auto de infração. Por exemplo, chega lá na DMOF que você gasta por mês R$10.000 no seu cartão de crédito, só que você declara o seu imposto de renda como isento, ou declara que você recebe somente R$5.000 de renda por mês. Aí tem uma inconsistência. Você gasta 10 e ganha só 5, de onde vem essa diferença dos 5? Ou é uma omissão de receita, que você não tem a origem para poder comprovar o seu gasto, ou você tem alguma herança, ou tem rendimentos, né, no seu patrimônio que possam justificar o seu gasto acima daquilo que você recebe. Então tudo isso tem cruzamento de informação. E qualquer inconsistência que tiver nessas informações pode gerar um auto de infração, uma fiscalização por parte da Receita Federal do Brasil hoje. Quando nós tínhamos a CPMF, as informações da movimentação da CPMF de cada conta corrente aqui no Brasil era entregue para a Receita Federal do Brasil pelos bancos, né? Aí eles vão falar, mas não tinha sigilo bancário? Tinha, até tem. O sigilo bancário é seu, mas o banco é obrigado a prestar informação, né? E desde a lei complementar, alteração da Lei Complementar 105 de 2001, os bancos são obrigados a entregar as informações, porque se eles não entregam, eles vão sofrer consequências. É ele que vai sofrer a penalização. Então ele é obrigado a fazer a entrega da entrega da movimentação financeira do CPF ou do CNPJ de todos os contribuintes no Brasil, né? Aí eles vão falar, mas acabou o CPMF, a Receita não usa mais informação? Usa, porque o sistema ainda funciona. Então, o sistema da CPMF que foi implementado ainda é utilizado pela Receita Federal do Brasil para poder fazer o cruzamento das informações. E é muito simples, regra de 3. Então lá, tem lá que você recolheu R$1.000 de CPMF, né? E você movimentou um valor de somente R$5.000 na sua conta
como rendimento declarado. Há uma diferença, né? Ou seja, se eu fizer uma regra de 3 e chegar no valor do seu rendimento para poder ter o recolhimento da CPMF de R$ 1.000, a gente vai chegar à conclusão que você movimentou muito mais de valor financeiro na sua conta corrente e a Receita vai querer chegar nessa diferença e vai te intimar para você prestar esse esclarecimento. Então, esses são mecanismos que são utilizados hoje, né, pela Receita Federal do Brasil para poder chegar a essa informação. Outra informação que a Receita tem feito, ela tem compartilhado os dados, né, ela fez um convênio, no caso aqui no estado de São Paulo, com a Secretaria da Fazenda, na qual ela disponibiliza à Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo as declarações de imposto de renda pessoa física dos contribuintes. Por quê? O que estava acontecendo? Muitos contribuintes estavam fazendo doações e não estavam recolhendo TCMD. E aí a Secretaria da Fazenda Estadual aqui de São Paulo percebeu que estava tendo essa movimentação, fez um convênio com a Receita Federal do Brasil, obteve acesso às declarações de imposto de renda da pessoa física, dos contribuintes, e com base nessas informações passou a intimar os contribuintes aqui no estado de São Paulo para prestar esclarecimento. Olha, eu tenho a informação que você fez uma doação e você não recolheu o TCMD. Então, você tem o prazo de tantos dias para fazer o recolhimento ou justificar por que você fez a operação. Aí, né, o que muita gente tenta fazer? Retificar a declaração do imposto de renda para dizer que aquilo não era doação, mas era empréstimo, e tentou juntar documento com data retroativa. Só que é aquela coisa, né, gente? Tem que tomar muito cuidado. Ou seja, você tem o documento da época, tem firma reconhecida, você consegue comprovar que a operação realmente foi empréstimo? Porque se não for, aquilo é uma doação, então é melhor recolher o tributo do que ficar com a dor de cabeça aí para poder ter uma defesa e não conseguir fazer a sua devida prova. Início da fiscalização. Então, assim, se eu for intimado para sofrer fiscalização, se eu for notificado para prestar esclarecimento, para ir lá no posto fiscal para poder entregar documentos ou poder atender a notificação, eu tenho como direito do contribuinte saber quem está me fiscalizando. Então, quem que vai fiscalizar na área federal? É o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, ou a AFRB, ou seja, o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, né, que tem, né, legitimidade para me fiscalizar na esfera federal. Então, eu tenho como direito, né, ou seja, o auditor fiscal tem como obrigação se identificar, porque teve muitos casos, né, no passado de falsos fiscais irem, né, em lojas na rua, né, e aplicarem o golpe do falso fiscal. Eles vinham dizendo que eram auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, né, colocavam medo e pressão e terrorismo nas empresas, e a maioria dessas empresas tinham problemas, tinham telhado de vidro, realmente tinham alguns problemas que, se fossem fiscalizados, teriam que pagar imposto. E aí esses falsos fiscais vinham com essa pressão, com esse terrorismo, e o contribuinte, com medo de sofrer qualquer tipo de retaliação, acabava pagando o valor para não sofrer uma autuação. Aí depois de um tempo descobria que, na verdade, aquela pessoa que passou lá na sua empresa não era fiscal, né? E, na verdade, que ele acabou pagando um valor que não era devido, né, para uma pessoa que era, na verdade, um estelionatário. Então, um direito do contribuinte exigir a identificação do auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, que ele tem o número da sua matrícula e tem a sua carteirinha para poder mostrar. Quem está sujeito à fiscalização tributária? Ou seja, qual contribuinte que está obrigado ou é obrigado a ser fiscalizado ou é obrigado a prestar informações para a Receita Federal do Brasil? Então, toda pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não do imposto, inclusive as pessoas jurídicas imunes e isentas, são sujeitas à fiscalização tributária na esfera federal. Vamos lá, mas professor, uma igreja, ela é imune, ela não precisa pagar imposto. Ela pode ser fiscalizada? Pode. Por quê? Qual que é a obrigação da autoridade fiscal? Verificar se realmente aquela entidade é imune. Se realmente aquela entidade é uma entidade sem fins lucrativos. Se aquela entidade ela presta o serviço social
Porque se ela não estiver prestando e não está pagando imposto, se declara como imune, na verdade ela está praticando aqui uma fraude tributária. Então, é uma obrigação da autoridade fiscal realmente verificar se aquela empresa está preenchendo os requisitos de imunidade ou de isenção tributária. Porque existem muitas entidades que se declaram como entidades isentas ou imunes, só que na verdade elas são entidades lucrativas, né? E tentam de um jeito ou de outro não pagar o tributo. Então, existe hoje uma grande fiscalização por parte dessas empresas para ver realmente se elas preenchem os requisitos de imunidade do artigo 14 do CTN e da Lei 9.532 de 97 para poder preencher os requisitos de imunidade e isenção para poder ter direito a não recolher o tributo que estão sujeitos, previstos pela legislação tributária. Quem mais está sujeito à fiscalização tributária? Contribuintes e pessoas relacionadas à ocorrência do fato gerador. Lógico, né? Ou seja, todo mundo que está direto ou indiretamente relacionado ao fato gerador do tributo está sujeito a ser fiscalizado pela Receita Federal do Brasil, né? Quem mais? Também está obrigado a prestar as informações, tabeliões e demais serventuários de ofício, ou seja, quando eu faço uma escritura de compra e venda de um imóvel, o tabelião ele é obrigado hoje a preencher a de imóvel e prestar informação à Receita Federal do Brasil, que ela vai verificar se aquela informação do contribuinte está correta ou não. Bancos e demais instituições financeiras também. Então, os bancos são obrigados a prestar esclarecimentos e informações à Receita Federal do Brasil, as corretoras de valores. Então, se você fizer qualquer negociação de ações de mercado aberto, também as corretoras são obrigadas a prestar esclarecimentos à Receita Federal do Brasil. Empresas de administração de bens, qualquer outras entidades que dispõem de informações sobre as atividades do contribuinte. Então, elas são hoje, por força da lei, obrigadas a prestar esclarecimentos e informações e têm as declarações próprias para poder prestar esse esclarecimento perante a Receita Federal do Brasil. Agora, quem que a gente vai estar falando? Onde pode ocorrer a fiscalização? Que também é uma grande pergunta, uma dúvida, né, que alguns contribuintes têm. Então, hoje a gente tem duas maneiras, né, ou dois locais que a fiscalização está sendo efetuada. Então, uma que é mais comum, que é fora do estabelecimento do contribuinte, que é na própria repartição fiscal, ou seja, com base nas informações que o contribuinte presta para a Receita Federal do Brasil, através do SPED, através de uma declaração de imposto de renda pessoa física, de uma IDPJ, de uma DCTF, né, de um PERDCOMP, de uma DACOM, no caso do PIS/COFINS, a autoridade fiscal ela vai já fazendo a fiscalização, já vai fazendo a análise dos dados que estão sendo prestados para verificar se tem uma inconsistência que pode eventualmente ensejar uma intimação ou já um auto de infração eletrônico, né? No momento de transporte de mercadorias, né, no caso do IPI, fiscalização de IPI e de imposto de importação, então as famosas barreiras, né? Então, quando a mercadoria, né, atravessa a fronteira e está sendo transportada, a fiscalização já pode fazer a fiscalização dessa mercadoria para ver se está sendo recolhido o IPI corretamente ou o imposto de importação corretamente. E, terceiro, cruzamento eletrônico das informações, ou seja, o próprio sistema já faz o cruzamento, né? Então, hoje, a gente sabe que a Receita Federal do Brasil tem um sistema muito avançado, né, de informática que faz o cruzamento dos dados das informações prestadas por todos os contribuintes do Brasil e, se houver alguma inconsistência, ou vai gerar uma intimação para prestar esclarecimento, ou já vai gerar um auto de infração eletrônico, no qual o contribuinte vai ter 30 dias para poder fazer a sua defesa e demonstrar que não está errado ou parcialmente errado. Então, hoje é muito importante, que a gente sempre coloca e recomenda, ter cuidado no preenchimento das informações, né, por parte do Departamento Fiscal das empresas, porque qualquer divergência, erro de 1 centavo pode gerar uma intimação fiscal ou pode gerar um auto de infração eletrônica por parte da Receita Federal do Brasil. E que seriam os métodos, eu diria, mais comuns hoje de fiscalização. E exceção seria hoje, que era muito comum no passado, dentro do estabelecimento do contribuinte, através da visita da autoridade fiscal, né? Então, vai lá o fiscal, ele traz lá o mandado de procedimento fiscal ou a intimação para o contribuinte, que vai começar uma fiscalização, né, no estabelecimento do contribuinte, né? Então, também é um local onde pode ocorrer a fiscalização por parte da Receita Federal do Brasil, né? E como é que isso inicia hoje na esfera federal? Então, como é que eu vou saber se realmente aquela fiscalização ela é válida?
ou ela é de mentira e eu não vou cair num golpe. Então hoje, né, foi criado lá em 2001 o famoso mandato de procedimento fiscal. Então o que é o mandato de procedimento fiscal? Né? Ela passa por uma ordem interna do delegado da Receita Federal do Brasil, que ele determina que seja aberta uma fiscalização, é aberto esse mandato de procedimento fiscal, que tem um número, né? O contribuinte, ele recebe esse mandato de procedimento fiscal e lá tem uma senha. Eu posso verificar no site da Receita Federal do Brasil, né, se aquele mandato de procedimento fiscal é válido ou não. E é importante por quê, pessoal? Porque nesse mandato de procedimento fiscal, eu vou verificar, primeiro, a validade, segundo, o prazo. Né? Porque ele tem um prazo de validade, normalmente de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias ou até 120 dias. Então, eu posso verificar a validade desse mandato de procedimento fiscal para ver se ele está dentro da regularidade, porque se passar o prazo, aquela fiscalização não é mais válida. Então, eu tenho uma nulidade na fiscalização caso ela continue. Então, para o fiscal poder continuar a fiscalização, ele tem que prorrogar o mandato de procedimento fiscal ou tem que emitir um novo. Né? Então, tem tudo isso que tem que ser analisado toda vez que eu começar a ser fiscalizado por parte da Receita Federal do Brasil. Então, hoje, esse mandato de procedimento fiscal ou ele é entregue pessoalmente para o contribuinte, né, pela autoridade fiscal, ou ele chega pelo correio no seu domicílio fiscal, no qual eu vou receber uma folha de papel que tem lá todos os requisitos, né, identificação do contribuinte, CNPJ, o número do mandato de procedimento fiscal e tem a senha, né, que eu vou ter direito a poder acessar no site da Receita Federal do Brasil, para poder verificar a validade desse mandato de procedimento fiscal. Então, isso é muito importante para poder saber se realmente aquela fiscalização é válida ou não. E quais são os tipos de mandatos de procedimento fiscal que hoje existem, né, e são emitidos por um auditor fiscal da Receita Federal do Brasil? Então, a gente tem o primeiro, o mandato de procedimento fiscal, MPF, que é o geral, né, é o genérico, né, chamado MPF, que vai iniciar uma fiscalização. Nós temos o mandato de procedimento fiscal fiscalização, OF, que na verdade é uma espécie, né, de MPF, que vai, na qual você vai verificar se realmente aquilo é uma fiscalização ou não. Nós temos o mandato de procedimento fiscal D, que é o diligência, que na verdade ele é aberto para poder verificar, né, se a informação de um contribuinte está correta ou não. Então, o fiscal pode abrir um mandato de procedimento fiscal diligência, na qual ele vai intimar um outro contribuinte para poder verificar a validade daquela informação que está sendo prestada ou não pelo contribuinte. Exemplo, né? Vamos imaginar que está sendo fiscalizada a questão de idoneidade ou não de uma nota fiscal do fornecedor, ou seja, ou de uma despesa. Né? Então eu quero saber se aquela despesa realmente foi paga ou não. Se aquele contribuinte ele declarou ou não aquela informação. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir um mandato de procedimento fiscal de diligência, eu vou intimar aquele fornecedor para prestar esclarecimento para verificar se as operações elas estão devidamente declaradas. Eu tenho um mandato de procedimento fiscal complementar, que eu vou complementar uma fiscalização inicial. Então eu posso também, a autoridade fiscal pode emitir esse mandato de procedimento fiscal para poder complementar uma fiscalização e poder dar continuidade a uma fiscalização que já está em curso. Eu tenho um mandato de procedimento fiscal extensivo, né, que é muito parecido ao complementar, que na verdade está estendendo o mandato de procedimento fiscal que já está em andamento. Ou o mandato de procedimento especial, que é somente utilizado em ocasiões específicas, né, por parte, né, da Receita Federal do Brasil para poder iniciar uma fiscalização em determinado contribuinte. Então, esses são os tipos de mandato de procedimento fiscal que são hoje emitidos pela Receita Federal do Brasil. Então, eu quero saber que tipo de fiscalização que eu estou sofrendo. Vamos dar uma olhadinha na letra que está no final do mandato de procedimento fiscal. Então, é fiscalização, então eu estou sendo fiscalizado. A diligência, então, ele tem origem de um outro contribuinte, só que eu estou sendo intimado para poder prestar esclarecimento da informação que o fiscal quer saber. É complementar, então está complementando alguma coisa. É extensivo, está estendendo um que já está em andamento. É especial, opa, então tem que tomar cuidado porque realmente aqui é uma operação especial, então eu tenho que analisar
o cuidado das informações que eu tenho que estar prestando. Então, aquilo que a gente falou no início, gente, é importante eu saber o que eu estou sendo fiscalizado para eu tomar a decisão. O que eu vou entregar de informação? Quais são a sequência de atos que eu vou estar fazendo para não ser prejudicado ou não prejudicar terceiros? Então, tudo isso eu tenho que analisar dentro de um contexto, dentro do tabuleiro do jogo de xadrez. Ou seja, qual a peça eu vou movimentar agora? Qual que é o peão? Vou movimentar o cavalo? Vou movimentar o bispo? Vou movimentar a rainha? Então, tudo isso eu tenho que tomar muito cuidado justamente para não sofrer consequências sérias para mim como contribuinte e principal interessado, e também para não prejudicar terceiros que eventualmente no qual eu fiz alguma determinada operação, determinada ato ou negócio jurídico. E aí, feita a fiscalização, vamos imaginar, você foi intimado, você prestou esclarecimentos, você entregou toda a documentação para a autoridade fiscal, você colocou todo o seu departamento fiscal para poder fazer a entrega das informações, teve toda a boa vontade para poder fazer aquilo, cumpriu todas as intimações, entregou os livros fiscais, foi falar com o fiscal, só que não teve jeito. O fiscal realmente entendeu que você estava errado ou parcialmente errado, e o que ele fez? Ele lavrou o auto de infração. Então, lavratura do auto de infração é quando é apurada a infração ou um auto de apreensão de mercadorias, livros e documentos para análise e apuração fora do estabelecimento. Então, feito isso, lavrou o auto de infração, né? Aí começa a contar o prazo para poder fazer a defesa ou a impugnação administrativa. Tá? E no caso, isso no caso do auto de infração, é no caso quando eu estou devendo, né? Ou seja, eu tenho um passivo tributário. Então, lembra que eu falei para você, o nosso processo administrativo fiscal federal não é simplesmente quando estou devendo, quando eu tenho passivo tributário. Ele também, né, existe quando eu estou com crédito, ou seja, eu tenho lá um valor pago a maior, eu pago indevidamente. Então, quando existem essas situações, que eu entro com processos de repetição de débito ou de restituição, né, isso vai gerar o quê? Vai gerar uma análise por parte da autoridade fiscal. E hoje o que acontece? Né? Todos esses pedidos de compensação ou restituição, né, como é o fisco que está te devendo, né, você é o credor, a gente tem uma dificuldade para eles serem analisados. Né? E hoje a gente tem, né, com base na lei, a autoridade fiscal tem 360 dias para poder fazer essa análise. Se ele não fizer, né, cabe ao contribuinte entrar com mandado de segurança para pedir para que isso seja analisado e tenha uma resposta o quanto antes, para ver se eu tenho direito ou não, né, naquilo que eu estou pleiteando a compensação ou a restituição desse valor pago indevidamente ou a maior. Então, no caso do pedido de compensação ou repetição de débito, aqui é diferente. Né? O que eu tenho que demonstrar? Eu tenho que demonstrar o meu direito. Né? O que é importante? Eu entregar da melhor maneira possível e mastigada que o valor que eu estou pleiteando, ele tem consistência. Então, é importante eu ter uma boa planilha preenchida, ter uma boa consistência nas informações, documentação muito bem amarrada, as documentações que comprovam que o valor foi pago indevidamente, tem que estar muito bem demonstrado. Por quê? Para não ter dúvida, para quem está analisando o seu valor, né, para poder homologar ou não a sua compensação, a sua repetição de débito. Então, nesse caso, feita essa análise, né, haverá um despacho da autoridade fiscal reconhecendo ou não a totalidade ou a parte do crédito pleiteado. Então, quando eu estou devendo, eu vou ter a lavratura de um auto de infração, no qual vai ter o lançamento do crédito tributário por parte do auditor fiscal da Receita Federal, e no caso do crédito ou do indébito tributário, eu vou ter um despacho fundamentado por parte da autoridade fiscal que vai dizer se eu estou certo ou não naquilo que eu estou pleiteado. Quais são os grandes problemas que a gente tem em relação a quando estou fazendo a compensação ou a restituição de um crédito tributário? Primeiro, que é muito comum, a autoridade fiscal alega que o contribuinte não conseguiu demonstrar a validade do seu crédito. Ou seja, ele não conseguiu demonstrar que o crédito existe. Através de informações, através de planilhas, através de documentação suporte. Então, por isso que é importante você procurar entregar o dossiê da melhor maneira possível. Da maneira mais didática possível para não gerar dúvidas por parte de quem está analisando a sua compensação. Outro
motivador para não reconhecer o crédito pleiteado ou só reconhecer parcialmente o valor da atualização monetária. Né? Ou seja, a aplicação dos índices de correção do crédito são diferentes daquilo que o contribuinte está pleiteando. Hoje não existe muito isso, porque hoje praticamente a gente usa a Selic. Mas naquele período que a gente tinha índices inflacionários muito grandes, expurgo inflacionário muito grande, a gente tinha muita briga, né, muita dúvida em relação àquilo que era pleiteado pelo contribuinte, né, e aquilo que era reconhecido pela autoridade fiscal. Principalmente quando crédito tributário decorrente de ação judicial. A gente sabe que a ação judicial demora muito tempo, 10, 15, 20 anos, e quando o contribuinte tem o seu direito reconhecido, a sua decisão transitada julgada, aí fica a dificuldade na execução do seu crédito. Porque normalmente a Receita Federal entende que o contribuinte tem um valor bem menor daquilo que o contribuinte entende que tem direito. Então começa aquela discussão que em algumas situações acaba voltando ao Poder Judiciário justamente para você ter uma autorização judicial para reconhecer a aplicação daqueles expurgos inflacionários que estão sendo objeto de questionamento no meu pedido de compensação ou de restituição do crédito tributário. E uma boa conduta na fiscalização. Por que ela é importante, pessoal? Porque ela vai evitar a exposição da empresa a riscos desnecessários, né? Então, se eu conduzir muito bem a fiscalização, o que vai acontecer? A autoridade fiscal ou a empresa vai ficar protegida, ela vai ficar confortável. Por quê? Porque eu vou evitar autos de infrações desnecessários, né? Ou vou evitar que seja lavrado ou seja registrado no passivo da sociedade um passivo indevido. Então, tudo isso é importante para poder fazer evitar a exposição da empresa a riscos desnecessários. E outra coisa importante, o prazo que a fiscalização tem para poder fazer a fiscalização é de 5 anos, né? Dentro daquele prazo decadencial. Então, passou os 5 anos, o fiscal pode fazer eventual uma fiscalização? Pode, né? Mas aí você tem uma preliminar de nulidade, de poder ser alegada de decadência, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser muito bem observada quando está sendo objeto de fiscalização por parte das autoridades fiscais. Uma boa conduta na fiscalização evita eventuais autuações, né? Ou, se não evitar, diminui as autuações, né? Por quê? Se você participa, né, da condução da fiscalização desde o início, o que é importante, né? Que eu falei para você, dentro do jogo de xadrez, você pode, eventualmente, direcionar a autoridade fiscal para poder olhar aquilo que é interessante, ou aquilo que te interessa, né? Ou analisar as operações mais importantes. Vamos imaginar, uma empresa que tem lá emissão de 3 mil notas fiscais por dia. É muita operação, é muita nota para ser analisada, é muito documento fiscal ser analisado. E a gente sabe que o ser humano, ele quer comodidade. Então o fiscal, a hora que vai analisar aquela informação do contribuinte, não vai querer analisar todos os documentos fiscais. Imagina analisar 3 mil operações por dia num período de 1 ano. É muita coisa. Então, o que você pode, às vezes, combinar com a autoridade fiscal? Né? Ou, para quem está fazendo a fiscalização, vamos analisar as operações mais relevantes. Vamos analisar, fazer uma data, uma linha de corte aqui. Vamos analisar as operações acima de 10 mil reais, por exemplo. Então, com base nas maiores operações, eu vou verificar as maiores inconsistências. E a autoridade fiscal, né, como todo auditor, né, seja ele fiscal ou não, ele vai fazer análise, ele vai pegar a relevância das operações. Quais são as operações mais relevantes? Quais são as operações que interessam, que podem ensejar maiores questionamentos? Então, com base nisso, você vai direcionando a fiscalização para analisar aquilo que interessa, né? Uma vez a gente participou de uma condução de uma fiscalização de uma empresa na área de metalurgia, que o fiscal queria olhar? Ele estava olhando os pedidos de ressarcimento de crédito de IPI, que vira crédito de PIS/COFINS. Então, a gente pegou, né, não sei se é sorte ou azar, uma fiscal que não tinha muita experiência, ela era recém-concursada, né, como fiscal, e ela pediu uma série de informações. E ela foi muito franca com a gente, foi até muito honesta. Falou, não tenho experiência, eu quero que vocês, na verdade, me ensinem a fiscalizar
crédito de IPI. Então, o que foi todo o nosso trabalho? Montamos dossiê, montamos as informações e procuramos entregar a coisa da maneira mais mastigada possível para a autoridade fiscal. A gente sabia que daquele crédito pleiteado, 80% ia passar e 20% ia ser objeto de discussão, porque tinha aquela questão da aplicação ou não de expurgo inflacionário. E fatalmente acabou acontecendo. 70% a gente conseguiu homologar e os outros 30% a gente foi discutir isso na esfera administrativa, na manifestação de inconformidade e depois junto lá ao CARF. Tivemos um outro caso também, né, por isso que a gente fala que é importante uma boa condução da fiscalização, que de uma empresa na área de cimentos, que o fiscal foi fazer a fiscalização, chegou lá na empresa, se identificou, ok, pediu lá a documentação dos últimos 5 anos para a empresa poder colocar à disposição. Aí a pessoa que fez o atendimento à fiscalização, né, ela não estava com muito boa vontade, o que ela fez? Ela cometeu um erro que eu diria foi fatal. Ela pegou toda a documentação dos últimos 5 anos, colocou dentro de uma sala essa sem ar-condicionado, sala toda quente, e na hora que o fiscal chegou, colocou lá para o fiscal poder analisar. O fiscal chegou lá, entrou, viu aquele calor, viu que toda aquela documentação que não estava cheirando muito bem, o que ele fez? Foi embora. E depois de um mês, voltou com auto de infração baseado no arbitramento. E é o pior, né? Porque quando tem um auto de infração baseado no arbitramento, aí o ônus da prova passa para o contribuinte. Aí o contribuinte acaba tendo que fazer a análise e a prova da sua informação. Imagine você poder demonstrar que as suas operações estavam corretas nos últimos 5 anos, juntando um monte de documentação. E vamos pensar, gente, quem que vai analisar isso? Quem que vai julgar o seu processo? Né? São pessoas. Então, se aquilo vem de uma maneira não organizada e jogada, qual que é a boa vontade de alguém analisar aquela documentação? Nenhuma, né? Então, você perdeu um excelente momento de poder conduzir bem a sua fiscalização por inabilidade, foi muito mal conduzida a fiscalização e essa empresa acabou tendo um auto de infração de arbitramento. A gente teve um trabalho muito grande para poder demonstrar que ela estava corretamente. E não adianta alegar que nulidade, que cumpriu, não cumpriu, na verdade, colocou à disposição, o fiscal se sentiu lá desprestigiado e acabou lavrando esse auto de infração de maneira esdrúxula, né? E qualquer fiscalização, gente, é que nem negociação. Eu tenho que tomar muito cuidado na condução da fiscalização. Então, vamos lá. Veio lá o fiscal, está analisando, pediu documentação. Então, você já vai designar alguém da sua empresa para poder fazer o atendimento à fiscalização. Então, vamos escolher a pessoa que seja a melhor negociadora dentro da empresa para poder fazer a condução da fiscalização. Então, tem que ser uma pessoa simpática, tem que ser uma pessoa que vai saber ser dura no momento correto. Então, ela vai saber conduzir a fiscalização e vai tentar evitar que a empresa seja exposta de maneira indevida. E em muitas situações, o que você vai ter que fazer? Trocar o negociador. Trocar a pessoa que está conduzindo a fiscalização, justamente para quê? Para que não haja um desgaste. Porque às vezes acontece, não teve empatia, né? Há uma certa animosidade entre a autoridade fiscal e quem está atendendo a fiscalização, que na maioria dos casos, o que a empresa acaba fazendo? Pede para o pessoal da contabilidade fazer o atendimento à fiscalização, né? E eu já vi casos que o pessoal da área fiscal acaba entregando informações indevidas, por isso que a gente fala que qualquer atendimento de fiscalização tem que ser um trabalho de equipe, porque é lá que começa a sua defesa. Não vai pensar que, depois do auto de infração que começa a defesa. Não, a defesa começa quando, gente? Começa já quando eu recebo a intimação fiscal. Naquele momento que vem aquela intimação fiscal, dando aquele prazo inicial de 5 dias ou 20 dias para prestar esclarecimento, que eu vou começar a minha defesa. Por quê? Com base nas informações que eu estou prestando, na documentação que eu estou entregando, colocando à disposição da fiscalização, é que eu vou ter sucesso ou não na minha defesa. Que eu posso não ser autuado. Então, por isso que a gente fala, é nesse momento que você já tem que colocar, no mínimo, o seu departamento jurídico para poder
junto com o departamento fiscal, junto com o pessoal da contabilidade, verificar quais são as informações que eu devo entregar ou não para a autoridade fiscal. Eu já vi casos, né? Eu já fui lá do CARF, já fui julgador, já fui do TIT, já fui do Conselho Municipal. Eu já vi casos que você vê que o contribuinte tem direito, só que qual foi o erro dele? Entregar documentos desnecessários. Aquilo que eu falei no início para vocês, né? É um trabalho de equipe, né? Ou seja, todo mundo tem que estar trabalhando em conjunto para poder chegar no objetivo comum. E eu já vi casos, né? Que tem juntado lá dentro do auto de infração documentação que não precisaria ser apresentada. E quem acabou entregando? O contador. O departamento fiscal. A culpa do contador? Não. A culpa é da empresa. Por quê? Se a empresa tivesse uma orientação correta de atendimento à fiscalização, com certeza ela teria diminuído ou reduzido a sua exposição perante uma fiscalização. Então, é um grande jogo de xadrez. Então, eu tenho que saber muito bem qual peça eu devo movimentar para poder não ter surpresas desagradáveis, né, no final do dia. Uma boa conduta na fiscalização vai demonstrar o quê? A validade ou não do crédito tributário. Né? Lembra no pedido de restituição ou de ressarcimento de crédito tributário? Então, se eu conseguir, através de um bom dossiê, né, demonstrar que o meu crédito é bom, então isso é muito importante. E hoje o que ajuda muito nas discussões que a gente tem lá na esfera administrativa? Né? Juntada de laudo. Né? Ou seja, ou um laudo feito por uma empresa terceirizada, né, uma USP da vida, uma empresa idônea, né, que vai demonstrar que seu crédito é bom, ou a própria empresa preparar um documento técnico na qual ela vai demonstrar a validade ou não do seu crédito tributário. Né? Isso é muito comum hoje nas discussões de insumo PIS/COFINS, né, que é a discussão aqui que é insumo, né, que é totalmente subjetivo. A lei não deixa claramente de maneira objetiva e dá uma definição do que é insumo. Então, o que você vai buscar? Isso, através da construção da jurisprudência e da doutrina. Né? E hoje, questão de insumo, quem é uma pessoa técnica e competente para dizer o que é insumo? Não é advogado, não é contador. Né? É um engenheiro. É o engenheiro que vai poder, através de um laudo, através da sua argumentação técnica, dizer se aquele item é um item de insumo ou não para aquela empresa. E vai demonstrar através de um laudo técnico, através da demonstração do processo produtivo, através de fotos, através de argumentos técnicos, que aquele item está sendo utilizado no processo produtivo para a empresa que vai gerar o crédito do PIS/COFINS. Isso era muito comum quando a gente teve a questão da discussão do produto intermediário do IPI. O que é produto intermediário? Depois de muita discussão, de muita análise, julgamento, né, a jurisprudência acabou consolidando um conceito. É tudo aquilo que é consumido no processo produtivo. Então, se você conseguir demonstrar que aquele item que você está pleiteando, o seu crédito de IPI, ele foi consumido no processo produtivo, então o que é ser consumido? Ele ser inteiramente absorvido dentro do processo produtivo, você consegue demonstrar a validade do seu crédito tributário. Isso é muito comum, vamos ver, na área de metalurgia. Então você tem todo lá um processo produtivo que vai desde a mineração do minério até a produção, né, dentro da fundição, dentro daqueles grandes fornos, que vai chegar no produto final, naquele lingote de metal, que você tem vários itens que passam no processo produtivo que são consumidos no processo produtivo, como por exemplo o termômetro. O termômetro que eu coloco lá dentro do forno para poder medir a temperatura daquela liga de metal, ele sofre o quê? Um processo de derretimento. Então, isso vai ser o quê? Consumido no processo produtivo. Aí ninguém tem dúvida. Então, como é que eu vou fazer a prova técnica? Através de um bom laudo. O que a autoridade fiscal vai entender? Aquilo é material de uso-consumo. Se é material de uso-consumo, não dá direito a crédito IPI. E no caso do PIS/COFINS, isso não é insumo. Mas isso não está sendo consumido no processo produtivo? Você consegue demonstrar que aquele item do termômetro fez parte daquele lingote. Assim como outros itens, como por exemplo, aqueles material que faz a trituração do minério de ferro para poder transformar aquilo em pó para poder ser derretido para transformar no lingote. Então, aquele material ele sofre um desgaste muito grande pelo atrito. Em menos de 360 dias, aquilo é substituído. Então, você vai dizer que aquilo não é consumido no processo produtivo? Né?
E também, caso você não consiga demonstrar através de uma prova técnica, você vai demonstrar através de um laudo de avaliação muito bem fundamentado para poder convencer a autoridade fiscal, né, que aquele seu direito ele é bom e você conseguir a sua validade. E aquilo que a gente falei para vocês, na maioria dos casos, não tem jeito. Você começa a fiscalização, você é intimado, tem que prestar esclarecimento e vai culminar na lavratura de um auto de infração. Né? Por quê? Ou a necessidade da autoridade fiscal daquela delegacia cumprir a meta, ela tem lá um mínimo de arrecadação para fazer por mês, né? E vai ter que fazer o auto de infração, por mais que você demonstre que você tem direito, por mais que demonstre que você está certo, então vai ter, na maioria dos casos, a lavratura do auto de infração. E se você começou, né, a condução da fiscalização de maneira adequada desde o início, né, todo esse trabalho não é perdido, porque ele vai preparar, né, tudo aquilo que você fez como prova para a fase administrativa e judicial. Né? Então, você sabe o que você foi autuado. Você sabe o que tem ali naquele processo administrativo. Você sabe quais são as informações que foram objeto de questionamento. Então, fica muito mais fácil, né, para o departamento jurídico ou para o advogado terceirizado fazer uma boa defesa. Né? Porque o que geralmente acontece? Né? A empresa recebe a notificação de lançamento, tem um prazo de 30 dias para fazer a impugnação. Né? Aí, primeira coisa, chegou lá a intimação fiscal, aí ela fica uma semana rodando dentro da empresa para saber quem que é o responsável. Né? Aí chega lá no departamento jurídico. Aí o departamento jurídico, depois de 10 dias, começa a cotação do escritório de advocacia, faz uma análise, e depois de uma semana começa a cotação dos escritórios de advocacia terceirizados, né, para poder fazer a defesa. Aí quando o escritório terceirizado é contratado para fazer a defesa, ele tem o quê? Uma semana, às vezes 10 dias para fazer uma defesa. Você acha que ele vai conseguir fazer uma boa defesa em 10 dias? Impossível. Agora, se você coloca o pessoal da área jurídica, seja terceirizado ou interno, desde o início da fiscalização, isso ajuda muito na hora que você for fazer a defesa administrativa, porque você sabe o que você vai defender. Né? Ou, vamos imaginar, não teve jeito, não consegui fazer isso, foi muito mal conduzido, aí o escritório terceirizado ou o departamento jurídico interno assume fazer a defesa. Né? Então, faça uma defesa genérica, com os principais argumentos, né? E depois você pode fazer o aditamento dessa defesa, porque no processo administrativo tributário segue o princípio da verdade material, então eu posso fazer aditamentos dessas defesas, né? E se for juntar prova nova, eu tenho que justificar porque estou fazendo a juntada dessa prova, tenta amarrar com o que já tem dentro do processo, para você poder não ter a alegação de alguém que teria precluído o seu direito para você não poder juntar prova nova, para poder fazer uma boa instrução do seu processo administrativo. Né? E por fim, né, uma boa condução da fiscalização, o que ela vai fazer, pessoal? Ela vai tranquilizar os administradores. Né? Que no final é o acionista, né, que está preocupado, é o patrimônio dele que está em jogo. Né? É o administrador que ele toma a decisão de fazer aquilo. Né? Não é o advogado, é o administrador. Ele tem responsabilidade profissional e pessoal naquele ato que ele fez. Então, tomei a decisão, vou tomar o crédito daquele item. É um item cinzento, é um item que pode gerar eventualmente um questionamento. Então, quem que é o responsável? É o administrador. É lógico que ele vai procurar, sendo um administrador diligente, um administrador sério, se cercar dos melhores profissionais para tomar a decisão. Então, ele vai chamar um departamento jurídico para dar opinião, ele vai pedir um parecer externo para dar opinião, mas no final, quem que é o responsável para por essa tomada de decisão? É o administrador. E hoje, com a medida provisória 685, né, que criou aquele formulário no qual você tem que prestar esclarecimento daquelas operações que eventualmente são de planejamento tributário ou vão ensejar questionamento por parte do fisco, se você não prestar o esclarecimento ou não entregar essa declaração, o que acontece? Você pode ser responsabilizado e vem aquela multa qualificada de 150%. Aí o que você tem? Não só problema tributário, mas tem um problema penal. E hoje é muito comum, qual que é a grande preocupação dos grandes administradores? Ser diretor de empresa é bacana? Bacana, é legal, um título legal.
ganho razoável, ganho razoável, só que a responsabilidade é muito grande. Porque se você, como administrador, for responsabilizado, você responde não só por questões financeiras, mas também por questões penais. Então, se vier lá uma acusação de crime contra a ordem tributária, que houve uma sonegação, que houve uma fraude, você vai responder, além da questão financeira, com a questão penal. E aí não é CNPJ, é CPF. A intimação vem no CPF. E eu já vi casos, não na esfera federal, mas na esfera estadual, de alguns estados, o que eles fazem? Quando o contribuinte perde na esfera administrativa, na primeira instância. Já vem uma intimação dos administradores penalizando por crime contra a ordem tributária. A intimação chega no CPF do contribuinte. Chega lá na casa dele, né? E quem recebe não é o contribuinte, ou é a esposa, ou é a empregada. Aí chega em casa, está a esposa lá deprimida, perguntando, o que você fez de errado? Você fez alguma coisa errada? Você fez alguma corrupção? Você está na Lava Jato? Você está em alguma operação Zelotes, né? E aí, até você explicar que você não fez nada de errado, que você seguiu uma orientação, você fez uma boa conduta, né? Já gerou um desgaste, né? E por que eles fazem isso em alguns estados? Para justamente forçar o contribuinte a aderir ao parcelamento ou fazer o pagamento do tributo, né? Que eu acho que isso é uma violência, né? É dentro daquilo que a gente comentou no início. Qual que é o limite da fiscalização? A autoridade fiscal pode fazer isso? Não pode, mas em alguns casos faz. E deveria ser responsabilizado. E hoje qual que é a grande questão que algumas empresas têm, né? Elas sofrem abusos, elas sofrem algumas violências, só que qual que é o grande problema? Elas não têm peito para poder, eventualmente, entrar com uma ação de responsabilidade contra a autoridade fiscal. E tem vários casos, né? A empresa tem lá uma multa absurda, ela tem cobranças indevidas, ela fica sem certidão negativa, ela fica sem crédito no mercado por causa de uma eventual atuação fiscal. Hoje, alguns casos vão para o CADIM, né? E aí você verifica que realmente houve uma má conduta por parte da fiscalização, realmente houve uma má fé por parte da autoridade fiscal na condução, né, na lavatura daquele auto de infração, naquela acusação. Em alguns casos, hoje, que a gente tem visto? A mídia acaba até contribuindo com isso, porque aquela autuação vai parar na mídia, né? Foi o caso que a gente viu da Daslu, né? Até a administradora lá acabou morrendo de câncer, porque ficou deprimida. Então, depois verificou que a grande parte das acusações não tinham fundamento. Algumas sim, mas a grande parte não. Principalmente aquela questão de dolo, de questão de sonegação fiscal, a grande maioria dos casos, a autoridade fiscal não consegue comprovar que houve o dolo à fraude. Ela não fundamentou bem o auto de infração que justificasse aquela lavatura daquela multa qualificada. E a gente tem vários exemplos lá no Conselho, lá no CARF, de julgamentos que a multa é afastada ou ela é desqualificada, reduzida para 75%, porque o fiscal não conseguiu comprovar aquela acusação fiscal, né? E hoje é muito comum naquelas operações envolvendo planejamento tributário, o que a autoridade fiscal faz de maneira inadequada? Ela fundamenta aquele auto de infração com base na simulação, na fraude, no dolo, para poder aplicar a multa qualificada para poder justificar o lançamento. Ou pior, para poder prevenir a decadência ou aquele auto está nulo porque teve decadência, o fiscal não conseguiu concluir o prazo naquele 5 anos, ele lava o auto de infração fundamentado na multa qualificada justamente para poder salvar aquele auto de infração que está decadente. Então, cabe ao contribuinte demonstrar que a sua conduta não está inadequada, né? Então, essas seriam, eu diria, as orientações que a gente dá para que uma boa fiscalização seja conduzida, porque isso vai, de uma maneira, proteger a empresa, né, naquilo que está feito. Então, começa no preenchimento correto das informações fiscais. A gente sabe que é difícil, que são muitas obrigações acessórias hoje para serem prestadas, é muita informação, e hoje qual que é o grande problema, né, dessas informações? É a parametrização do sistema. Então hoje a informática, ela tomou uma importância muito grande no dia a dia de todo mundo. Pessoa física e pessoa jurídica. Porque se a informação não está muito corretamente preenchida, se o seu fornecedor preenche de maneira equivocada aquilo que fez com você, ou você preenche de maneira equivocada, por causa de 1 centavo, isso pode gerar o quê? Uma divergência de informação, e o sistema é burro, gente. Ele leu
teve erro ou teve divergência de informação, ele vai dar o aviso. Né? Então, não é um ser humano que tem um bom senso, que vai analisar aquilo e ver realmente, é uma diferença de 1 centavo, ok, passa, está dentro da margem de erro, mas o sistema vai apontar a diferença. Isso pode gerar o quê? Uma pendência que você não tem nem certidão negativa, e pode gerar um problema que pode eventualmente gerar uma inconsistência por parte e pode prejudicar toda a vida do contribuinte. Então começa no preenchimento correto das informações, hoje, né, eletrônicas. Né? Então as empresas estão investindo muito dinheiro e tempo no treinamento de funcionário. O funcionário tem que estar qualificado, ele tem que saber o que está informando para evitar problemas. E hoje a gente sabe que às vezes uma empresa muito grande, às vezes a contabilização da informação começa num atendente de telemarketing. E se essa pessoa não está bem treinada, isso pode gerar o quê? Pode gerar um erro que pode afetar toda a cadeia produtiva dentro da empresa. Né? Nós tivemos casos lá de uma empresa na área de telecomunicações. O que é o grande problema hoje das empresas de telecomunicações? As reclamações. O pessoal ter uma cobrança, questionar aquela cobrança porque o serviço não foi prestado. Tem lá uma ligação que eu fiz para internacional, só que eu não fiz essa ligação internacional. Então eu ligo para o telemarketing tem que estornar ou não aquela minha ligação indevida, e se ele colocar como justificativo do estorno uma coisa incorreta, eu perco o direito ao crédito do CMS, do estorno do CMS. Então, o que era muito comum? O operador de telemarketing, na maioria dos casos, era terceirizado, ele não era bem treinado, aí ele lançava lá como justificativa do estorno daquela ligação telefônica outras razões. E essas outras razões, a autoridade fiscal estadual não aceita como justificativa para estorno de crédito. Então, eram milhões de crédito de CMS tornado, né, que daria direito a um ressarcimento por parte do contribuinte que não era aproveitável. E ensejou a lavatura de altas de infrações. E qual que é o grande problema? Não é que você vai detectar esse problema amanhã. Às vezes você leva 4 anos, 11 meses, 29 dias para saber que o sistema está todo errado, está todo parametrizado. Eu volto a falar para você, gente, o sistema ele é burro. Então, por melhor sistema que você tenha, SAP, MicroSiga ou qualquer outro, se ele não está parametrizado para a sua empresa, é que nem roupa de alfaiate, ele tem que estar feito sob medida. Isso pode gerar algum tipo de inconsistência, e essa inconsistência pode gerar um questionamento por parte da autoridade fiscal e pode ser já um auto de infração. Então, o preenchimento correto da informação, o sistema bem parametrizado, ele já é um bom ponto de partida para você evitar problemas lá na frente. Segunda recomendação, trabalho de equipe. Então, começou uma fiscalização, então envolve, no mínimo, o departamento jurídico interno, pessoal da área financeira e área contábil e área fiscal, para que isso seja muito bem conduzido e você saiba muito bem aquilo que está sendo disponibilizado pela autoridade fiscal. Não vai fazer prova negativa contra você. Né? Esse é o princípio do direito penal, que também se aplica para o direito tributário. Então, essa é uma segunda recomendação que eu faço. Por quê? Se o pessoal começa a trabalhar desde o início, então se você realmente decide que isso vai ser defendido, vai ser por um escritório terceirizado, já coloca alguém do escritório terceirizado para participar da fiscalização. Ou pelo menos ele receba as intimações que você está recebendo para poder opinar naquilo que você vai entregar ou não. Né? Então, é uma operação relevante. Você sabe que vai dar um problema, que vai gerar um questionamento. Então, já coloca quem vai te defender para poder já participar do trabalho desde o início. Né? Isso vai evitar a autuação? A gente sabe que às vezes não. Então, mas você sabe que fazendo tudo isso, você vai saber o que está sendo autuado, quais são as provas que foram utilizadas para poder fundamentar o auto de infração, para você poder fazer uma boa defesa e poder realmente tranquilizar os administradores que você está fazendo um bom trabalho. Né? Não consigo fazer isso. Vamos imaginar, pior dos mundos. Foi mal conduzida a fiscalização. Contrata uma boa assessoria jurídica, né? Dá todos os meios para poder fazer uma boa defesa, né? E adita, junta laudo para poder fundamentar a sua defesa para poder fazer uma boa defesa administrativa. Então, essas são as recomendações que a gente dá para a boa conduta da fiscalização por parte, né, de qualquer
contribuinte. E todos os conselhos que a gente está dando para você, gente, de maneira geral, serve não só para a esfera federal, mas também para a esfera estadual, para a esfera municipal, né? Ou seja, uma boa condução da fiscalização, análise criteriosa de quais documentos vai entregar, o bom preenchimento das informações que estão sendo disponibilizadas para a Fazenda. Então, tudo isso também serve também para a esfera municipal e para a esfera estadual. Quem sabe que também tem muitos problemas de questionamento por parte das autoridades fiscais e também de questão de lavaturas de auto de infração, que podem ensejar aí passivos tributários. E esse passivo, qual que é o grande problema, gente? Está no passivo da empresa, aumenta o endividamento, aumenta o risco de crédito e pode gerar questionamento por parte do acionista, administrador, reduzir a sua tomada de crédito por parte dos bancos e pode gerar muito questionamento aí por parte do mercado e pode comprometer a imagem da empresa, né? E a gente sabe que hoje muitas empresas estão muito preocupadas em relação ao seu risco de imagem. Então, feito isso, né? Ou seja, fiz a lição de casa, entreguei a documentação corretamente, disponibilizei para a autoridade fiscal, né? Aí não teve jeito, fui autuado, recebi o presente do fiscal, né? E era muito comum, né, no final do ano, você receber o presente de Natal do Papai Noel tributário, que era um auto de infração, né, que você tinha lá as festas de final de ano, Réveillon, Natal, para ficar fazendo defesa. Então, não teve jeito, recebi o auto de infração, né? Então já começa o trabalho de o que eu devo fazer para fazer uma boa defesa. Então, o que são os dados comuns, né, que a gente tem no auto de infração que hoje é eletrônico? Então, eu tenho a qualificação do autuado, então tem lá o nome da empresa, da pessoa física, tem o CPF, CNPJ, tem o endereço, que é o domicílio fiscal do contribuinte, tem local, data e hora da lavratura do auto de infração, porque é dessa data que eu vou começar a contar o prazo para fazer a minha defesa, de 30 dias, descrição do fato, então ele vai estar ou dentro do próprio termo, né, do auto de infração, ou vem na esfera federal no chamado termo de verificação fiscal, TVF, né? Então é importante esse termo de verificação fiscal, porque é lá que eu vou estar verificando por que eu estou sendo autuado. Então, hoje a gente tem termos de verificação fiscais, desde coisas simples, de uma página, até coisas bastante complexas, de mais de 100 páginas. A gente aquelas operações envolvendo grandes reestruturações societárias, planejamento tributários, preços de transferências, tributação do lucro exterior, ou empresas que sofreram várias atuações, a gente tem termos de verificações fiscais que, na verdade, parece até livro, que viram um parecer jurídico, que tem tanta coisa ali, fundamentação, descrição, documentação que foi utilizada, e vale a pena você gastar boas horas de análise, estudo, para verificar se aquilo que o fiscal está te acusando é verdade ou não, e aquilo que você vai utilizar na sua defesa para poder fazer uma boa impugnação administrativa para poder ser julgada pela Delegacia Federal de Julgamento. Tem também disposição legal infringida, penalidade aplicável, no caso das multas, né, se é uma multa de 75, 150, 225, ou se é uma multa isolada, ou se é uma multa de perdimento, e determinação da exigência e o prazo para cumpri-la, né? Então você tem lá normalmente 30 dias para fazer o pagamento ou fazer a apresentação da sua impugnação administrativa. Importante, analisar se aquela disposição legal na qual eu estou sendo acusado, que está lá no termo de verificação fiscal, ele é condizente, né, com a acusação. Porque pode ser que o fiscal lá te acuse de arbitramento, né, ou te acuse de omissão de receita e fundamente o auto de infração com arbitramento. Ou fundamente o auto de infração com uma disposição genérica, que não tem nada a ver com o fato. Então, só aí você já tem uma nulidade que pode ser alegada na sua impugnação administrativa, que é importante para poder ser levado em consideração, né? Assinatura do autuante e indicação do seu cargo, função e número de matrícula, né? Então é importante saber quem está me autuando, ou seja, quem é a pessoa que está lavrando auto de infração, qual a sua identificação, qual é a sua matrícula, né? Porque se estiver faltando algum desses requisitos, a gente tem uma nulidade do auto de infração. Ou vai ser um vício formal, que é o vício que pode ser sanado, que não vai comprometer o lançamento, portanto ele não vai causar uma nulidade material, que
anula o lançamento, né? Então seria o vício formal, que é o caso de falta de qualificação, que é falta de assinatura, falta de data, ou ele vai ser um vício material, que realmente é um vício essencial ao lançamento e não pode ser sanado. Então o auto é nulo, portanto ele tem que ser anulado totalmente e o fiscal ele tem dentro do prazo decadencial a oportunidade de fazer a lavatura do auto de infração novamente. E é lógico, né, como os autos de infrações demoram muito para ser analisados, julgados, né, lá no CARF, né, se ele for julgado depois de 5 anos, se for julgado a sua nulidade por vício material, ele é nulo, então não pode ser lançado novamente. Então, normalmente, é na questão da disposição legal infringida, a fundamentação do auto de infração, né, é que teria um vício material que realmente causaria uma nulidade do auto de infração. Então é importante fazer essa análise, porque se tem lá um vício material formal, é importante você arguir isso como uma preliminar que tem que ser objeto de análise para quem está julgando seu auto de infração. E no auto federal, o que a gente tem? A gente pode também ter um auto de infração sem tributo, na qual pode ser exigido crédito tributário correspondente exclusivamente somente a multa juros. É a famosa multa isolada e juros isolados, né, em determinadas operações que o contribuinte pratica e tem base no que a lei permite que o auditor fiscal possa lavrar esse auto de infração sem tributo, só de multa e juros, né? É o caso de algumas multas isoladas, né? Falta de retenção de imposto de renda na fonte, por exemplo, que enseja para a fonte pagadora, né, a lavatura de um auto de infração somente da multa e dos juros, pelo fato de não fazer a retenção na fonte, né? Não pode exigir o crédito tributário principal, porque passou o ano calendário, a autoridade fiscal vai exigir o principal somente do beneficiário do imposto. Tá? Vamos imaginar, eu sou pessoa física, né? Aí a minha fonte pagadora não faz a retenção do imposto, né? Quem o fisco pode cobrar? Se for dentro do próprio exercício, vai cobrar o principal multa e juros da fonte pagadora. Se passou o exercício, ou seja, referente a 2014, né, ou 31 de dezembro de 2014, passou o ano calendário, ele vai exigir o principal multa e juros do beneficiário do imposto. O que pode exigir da fonte pagadora se passar o exercício? Somente a multa isolada que está prevista na legislação. Que é uma discussão, né, que a gente tem no CARF em relação a isso. Eu posso exigir a multa isolada ou não? Né? Já estou exigindo o principal do beneficiário, multa e juros, então eu estou exigindo 2 multas, né, cobrando. Então, essa discussão ainda não está firmada dentro lá do CARF. Então, tanto você tem decisões favoráveis ao contribuinte, como decisões desfavoráveis ao contribuinte. Quem decide a favor do contribuinte fundamenta que não há previsão legal para a exigência dessa multa isolada, ou se eu estiver cobrando, eu estou cobrando duplamente o mesmo tributo, né, a mesma penalidade de um mesmo fato gerador. Quem é a favor da exigência da multa isolada? Existe realmente base legal para a exigência da multa isolada e, na verdade, são fatos geradores distintos. Uma é a questão da falta de retenção do imposto, outra é a falta de recolhimento do imposto por parte do beneficiário do imposto. Então, realmente, vamos analisar essa questão, né? Ela ainda não está pacificada na esfera administrativa lá no CARF. Qual que é o prazo, né? Qual que é o prazo para eu poder fazer uma impugnação administrativa ou um recurso administrativo ou apresentação da manifestação de inconformidade, caso eu tenha um despacho que não reconheça ou indefira a homologação do meu crédito tributário objeto de ressarcimento ou restituição. Eu tenho um prazo de 30 dias para fazer a apresentação da impugnação administrativa, da apresentação da manifestação de inconformidade ou de recurso voluntário, caso eu tenha uma decisão da RJ negando provimento da minha impugnação administrativa. Então, como é que eu faço a contagem desse prazo? Ele é um prazo contínuo, que exclui, ele é sem interrupção, então ele não suspende, ele exclui a contagem do dia do início e inclui a do vencimento. Então, eu tenho lá, eu vou dar um exemplo aqui que a gente colocou. Eu tenho uma intimação que foi recebida no dia 16 de setembro de 2015, né? Contando 30 dias, o vencimento desse prazo seria no dia 16 de outubro de 2015. Se o prazo cair, né, fatal, cair num sábado, né,
ele estende até segunda-feira. Se cair no feriado, ele estende até o próximo dia útil. Então, por questão de conservadorismo, procura protocolar a defesa antes, não deixa para protocolar no último dia. Outra questão importante, quem recebe a intimação? Quem tem poderes para isso? Né? Vamos imaginar uma empresa que funciona num prédio comercial. Normalmente, as intimações vão para uma portaria geral e depois essa portaria geral entrega lá na portaria, na recepção do escritório comercial que tem o endereço. O prazo começa a contar quando? No recebimento na portaria da empresa ou do escritório comercial, ou já começa a contar no prazo de recebimento do porteiro da portaria geral. Né? Então, é uma discussão, né? Mas no CARF, na esfera administrativa federal, já existe uma súmula que a contagem do prazo já começa a contar do porteiro que recebe a intimação geral lá embaixo na recepção geral do prédio. Então, tome muito cuidado. Então, não vá pensar que a contagem do prazo começa a contar do recebimento da portaria da sua empresa, mas sim começa a contar do porteiro geral. E se você está lá no final de ano, deu férias coletivas, fechou lá por causa do Natal e Ano Novo, voltou e tem lá surpresa lá para poder fazer uma defesa administrativa, veja muito bem quando que foi recebido essa intimação fiscal lá na portaria geral do prédio, para justamente não ter a sua impugnação jogada intempestiva. Porque se for jogada intempestiva, ninguém vai analisar o mérito da sua defesa. Então, isso é muito importante, que a gente recomenda para que o contribuinte possa fazer a análise da sua prazo para poder fazer a contagem ou não disso. E também é importante o início da contagem do prazo para verificar se realmente não teve decadência no lançamento do tributo. Então, 5 anos contados do fato gerador, aí vai discutir se tem pagamento ou não tem pagamento, né? Se houve pagamento, o pagamento pode ser pagamento através de pagamento financeiro, ou através de compensação ou de restituição de imposto. Houve pagamento 5 anos do fato gerador. Não houve pagamento, primeiro dia subsequente ao que o tributo poderia ser exigido. Então, tudo isso também tem que ser levado em consideração para fim de contagem de prazo decadencial, para verificar se o auto de infração ele pode ou não substituir, se tem validade ou não. A intimação. Quem pode ser intimado? Né? Ela será efetuada, primeiro, pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador. Então, ele vai ser feito pessoalmente, né, da autoridade fiscal para o contribuinte. Então, o fiscal vai lá, entrega ele pessoalmente e comunica ao contribuinte que ele está sendo intimado. Segundo, via postal, telegráfica ou qualquer outro meio de via com prova de recebimento, telegrama, carta, normalmente é carta registrada, no qual o contribuinte recebe, tem que dar lá o recibo de recebimento, olha lá no site do Correio para poder começar a contagem do prazo, e hoje por meio eletrônico. Né? Então hoje todo mundo, a maioria das empresas tem certificação digital, alguns contribuintes têm certificação digital, e na hora que você tem certificação digital, tem lá a intimação eletrônica. Né? Então, se a pessoa que é responsável não acessar lá de tempos em tempos a intimação eletrônica para verificar se tem ou não uma intimação eletrônica, pode dar uma revelia e uma tempestividade eventual à apresentação de documentação e apresentação de defesa administrativa. Então hoje tem muita discussão hoje na esfera administrativa da validade ou não da intimação via meio eletrônico, porque tem contribuinte, né, que a certificação digital ou acabou sendo passada para funcionário que foi demitido, que geralmente é pessoa da área fiscal, da área contábil, não houve troca, não houve comunicação para a Receita da troca desse pessoal, e a Receita já entende que é válida a intimação desse meio eletrônico. Né? E caso não haja eficiência dos 3 itens acima, vem a intimação via edital. Então, a intimação edital é publicada normalmente, né, lá na delegacia no qual o contribuinte tem jurisdição do domicílio fiscal, fica fixado lá no mural de edital e tem que ser publicado em jornal de grande circulação. E a partir do edital, né, então, conta-se 15 dias, desses 15 dias da publicação do edital, então,
o edital publicado no dia 10 conta 15 dias, e a partir desses 15 dias conta 30 dias para poder fazer a impugnação ou a defesa administrativa do contribuinte. A questão da intimação, né, ela é muito importante porque ela gera muitas discussões em relação à validade ou não da estimação. Porque é muito comum, principalmente na pessoa física, o contribuinte mudar de endereço físico do seu domicílio fiscal e esquecer de fazer alteração do seu domicílio fiscal junto à Receita Federal do Brasil. Então, como é que ele faz isso? Ele deveria preencher a declaração do imposto de renda da pessoa física ou fazer uma petição informando a mudança do seu domicílio fiscal, porque a intimação é válida no domicílio fiscal declarado perante a Receita Federal do Brasil. É lógico, se você não informou a mudança, a Receita Federal não tem como saber se é válida ou não a intimação dentro daquele domicílio fiscal do contribuinte. Então, hoje a intimação é importante porque ela gera uma nulidade que eventualmente pode ser arguída, pode ser gerar o cancelamento ou não do auto de infração. E hoje, feito isso, né, quais são as 3 maneiras de defesa administrativa que a gente tem hoje, que o contribuinte tem para poder se defender junto à Receita Federal do Brasil, junto à esfera federal? Então, a gente tem a manifestação de inconformidade, então, prazo de 30 dias do despacho que indeferiu, homologou parcialmente ou não o crédito do contribuinte. Então, ela é chamada manifestação de inconformidade, né, no qual eu vou discutir e tentar demonstrar que o meu crédito é bom, que é válido, portanto, eu tenho direito a ter aquela restituição, aquele ressarcimento ou aquela compensação, né? Nós temos, no caso de passivo, a impugnação de débito tributário, no qual eu vou estar discutindo, né, a questão da validade ou não daquela cobrança que está sendo exigida por parte da autoridade fiscal, daquela glosa, daquela despesa de amortização de ágio, de glosa de despesa que o fiscal entendeu que ela não é necessária usar o normal para a atividade do contribuinte. Então, tudo aquilo que o fiscal entende, né, que a autoridade fiscal que entende que é um passivo tributário, eu vou estar me defendendo através da chamada impugnação administrativa. E temos a terceira forma de defesa administrativa, que é impugnação ao ato declaratório de suspensão ou de imunidade e isenção, né, tributária. Então, isso é para entidades sem fins lucrativos, né? Então, ela teve lá um procedimento fiscalizatório que chegou à conclusão que ela não preenche os requisitos de imunidade tributária ou de isenção tributária, previsto no artigo 14 do CTN e também na Lei 9.532 de 97. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma declaração de suspensão da imunidade ou da isenção tributária. Então, a partir daquele momento, o contribuinte deixa de ser imune e isento e vai ser exigido, né, todos os tributos que não foram recolhidos dentro daquele prazo de 5 anos, né, a partir da declaração de imunidade e isenção tributária. Então, nesse caso, seriam 2 defesas. Uma, primeira, em relação à validade ou não da imunidade ou preenchimento ou não dos requisitos de imunidade ou isenção tributária, e tem uma outra impugnação administrativa em relação à cobrança dos tributos que não foram cobrados, que não foram pagos por essa entidade pelo período que ela se declarou imune ou isenta, né? É lógico que nesse caso, muita coisa da comprovação não da imunidade ou isenção tributária, eu vou estar repetindo dentro da impugnação do débito tributário, tá? Então, isso é importante para a gente poder fazer análise. A gente tem muitos casos hoje, né, que estão sendo a análise e julgamento lá no CARF referente às entidades. Então, tem muita igreja, muita entidade sem fins lucrativos, muita associação, muitas fundações, muitas OCIPs que se declararam como imune e isenta, e a Receita Federal entendeu que elas não preenchem os requisitos de isenção e imunidade, previsto no artigo 14 do CTN, ou da Lei 9.532, e foram objeto de ato declaratório de suspensão de imunidade e isenção, portanto, estão sendo cobrados os tributos dos últimos 5 anos, estão sendo objeto de análise e discussão junto ao CARF. Bom, impugnação ou manifestação de inconformidade. Então, ela inicia a fase litigiosa. Então, inicia o quê? A ampla defesa ou contraditória. Então, o contribuinte vai tentar demonstrar, através
né, dos seus argumentos que ele tem direito, que aquilo não é devido, ou aquilo que eu estou pedindo compensação, restrição ou ressarcimento é devido para mim, eu tenho direito a receber esse valor ou ter homologado a minha compensação do crédito tributário. Então, direito ao contraditório e à ampla defesa. Então, eu posso utilizar todos os meios e recursos para poder fazer a comprovação da minha alegação, da minha defesa. Prazo, 30 dias a partir da intimação, né? Então, eu excluo o primeiro dia e conto o último, né? Então, eu começo a contar prazo de 30 dias. Recomendação, procura fazer a entrega dessa impugnação administrativa antes do prazo final, porque justamente para não correr o risco de eventual intempestividade, né? Hoje você pode fazer isso de maneira eletrônica, se tiver certificação digital, ou de maneira física, protocolar isso em qualquer posto da Receita Federal do Brasil, né? Então eu posso protocolar a minha defesa administrativa em qualquer posto federal do Brasil, da Receita Federal do Brasil, porque é âmbito federal e âmbito da União Federal. Então, o representante da Receita Federal é obrigado a aceitar e isso é encaminhado para a delegacia da Receita Federal competente. Ah, chegou lá, não querem receber, o que eu faço? Né? É um direito do contribuinte, tem que receber. Não conseguiu, está em greve lá o Departamento da Receita Federal do Brasil, é prazo fatal, manda isso por AR. Então existe lá uma portaria da Receita Federal do Brasil que permite que você faça um AR. Então você pega o endereço que vem lá no mandato de procedimento fiscal, ou no termo de infração fiscal, ou no auto de infração, né? Manda para aquela delegacia da Receita Federal do Brasil, responsável que lavrou o auto de infração, aos cuidados do auditor fiscal, via AR, e o prazo começa a contar a partir do AR. E guarde esse AR porque lá na frente, se alguém entender que a sua impugnação está intempestiva, você consegue fazer a comprovação que o AR foi protocolado dentro do prazo de 30 dias para não dar a intempestividade. Deve ser formalizado por escrito e apresentar os documentos que estiver fundamentado. Então, primeira dica que eu dou para você, evita a duplicidade de entrega de documento. Então, primeira coisa que você faz, foi autuado, pega uma cópia integral do auto de infração. Se você tem certificação digital, você consegue a disponibilização toda essa documentação de maneira eletrônica que vai estar dentro lá da sua caixa postal ou dentro do local da lavatura do contribuinte. Então você tem acesso a todo o documento digital. Então, tendo acesso a toda a documentação digital, não vai entregar a documentação em duplicidade, né? Porque não faz sentido. Porque você vai estar só juntando documento a mais, e quem vai analisar o seu recurso, a sua defesa, vai ter trabalho a mais desnecessário. Então, verifica o que foi juntado pela autoridade fiscal primeiro, para verificar se não há uma nulidade, porque ele está te acusando de uma coisa que não tem prova, ou que você apresentou, ele não juntou de má fé, então você consegue demonstrar que você tem direito. E segundo, evita entrega de documentação desnecessária, justamente para não ter um aumento de volume de documentos sem necessidade, né? E você prepara a demonstração da sua defesa de maneira adequada. Outro ponto que eu gosto de recomendar e orientar você que está atendendo seu cliente ou está fazendo a defesa administrativa da empresa que você trabalha, procura ser prolixo, procura ser confuso, evita escrever demais, procura ser objetivo. Lembre-se, quem vai analisar sua impugnação administrativa é uma pessoa, né? Então, se você começa a escrever demais, qual que é a chance de alguém ler o seu documento? É pequena. Isso ocorre já no judiciário, né? Eu já vi juiz falar, quando a gente vai entrar com mandado de segurança para poder obter certidão negativa, se você escreve demais, o que o juiz fala? Você levou 100 páginas para poder mostrar que você tem direito? Não precisa. Por exemplo, decadência. Decadência que você precisa comprovar. Se teve pagamento ou não teve pagamento, através de juntada de DARF, ou através da declaração demonstrando que houve uma retenção na fonte, e demonstrar as datas. Ou seja, fato gerador tal, auto de infração foi tal, data tal, passou mais de 5 anos. E aqui está a comprovação do DARF de pagamento. No máximo 2 páginas. Agora tem gente que gosta de escrever, né? Em vez de fazer defesa, está escrevendo um livro, né? Tem gente pessoal recém-formado ou, né, que está começando agora, né,
acha que vai demonstrar que tem um bom direito através de escrever. Vai escrever livro, vai escrever artigo. Agora, para fazer impugnação, seja objetivo. Então, procura ser o mais objetivo possível para demonstrar. Comprovar que a despesa é necessária usual normal. Então, junta contrato de prestação de serviço, junta recibo, demonstra de uma maneira objetiva que aquele serviço foi prestado, que aquela mercadoria foi entregue. Né? Então, não precisa de muito mais do que 10 páginas para fazer essa comprovação. E é lógico, tem operações que são mais complexas. Vamos imaginar uma operação de planejamento tributário, envolvendo uma reestruturação societária que envolve ágio, planejamento tributário, tributação de lucro exterior. É lógico que você vai ter que fazer uma impugnação um pouco mais elaborada. E lógico, não vá se perder em muitos argumentos, trazendo um monte de citação, né? Ou citação de julgamentos que já foram reformados, ou somente aquele doutrinador defendendo aquela posição. Não adianta, porque o julgador, pessoal, ele estudou, assim como você. Ele está preparado assim como você, a grande maioria. Né? Então ele conhece a jurisprudência, ele conhece a doutrina. Então não vá trazer coisas que, na verdade, vai perder tempo. Então, procura ser objetivo, procura demonstrar o seu direito de uma maneira bastante clara. Né? Eu acho que você consegue fazer isso. Né? Então, para provar que você tem um bom argumento, basta demonstrar boa prova. Basta demonstrar que você tem um bom argumento. Não fica citando lei. A lei o julgador já conhece. Você pode fazer uma referência à lei, ao artigo de lei. Não precisa fazer citação, porque ele já sabe, já conhece o artigo 150 do CTN, já conhece o artigo 173 do CTN, ele já conhece as leis, então não precisa ficar citando. Somente em casos muito específicos, na qual você precisa fazer isso. Mas, do contrário, não perca tempo com isso. Procura fazer essa impugnação, né, de maneira bastante objetiva, no máximo, eu diria, 30 páginas, 40 páginas no máximo, letra até grande, né, porque você vai pegar um julgador que tem uma certa idade, ele tem problema de visão, então se tiver grande, ele já consegue ler, né, não vai ficar com má vontade, para poder demonstrar o seu direito. E é lógico, alguns argumentos, você já vai sabendo que você não vai ter uma decisão favorável, preparando para você ou serem analisados no CARF, ou, na pior das hipóteses, serem analisados no Poder Judiciário. Então você já vai trazendo eles, exigindo que o relator ou julgador fundamente a sua decisão naquilo que está falando, por que ele está negando, por que está acolhendo, porque você vai utilizar esse argumento e vai poder utilizar na esfera judiciária, no pior dos mundos, para poder ter um resultado positivo e ter ou o cancelamento desse auto de infração, ou o reconhecimento da sua compensação, ou o direito ao ressarcimento ou a restituição do débito tributário. Outro ponto que sempre dá polêmica e discussão. Eu posso juntar documentos depois que eu protocolei uma impugnação administrativa? Eu tenho essa possibilidade? Isso é um direito constitucional que a Constituição permite? A lei permite eu fazer isso? Então, a gente vai verificar que se for na esfera judicial, isso é mais rígido, não é permitido. Ou você junta tudo, né, quando você protocola a sua manda de segurança, a sua ação ordinária, ou seus embargos de execução ou declaração, ou você preclui o direito de fazer isso. Na esfera administrativa, a gente tem uma grande tendência a ser mais flexível. Existe a possibilidade. É lógico que a lei, a 9784, o que ela fala? Que você só pode juntar documentos mediante petição fundamentada de acordo com os seguintes motivos. Apresentação oportuna por motivos de força maior, ou seja, eu não consegui entregar antes porque essa documentação o banco não me entregou, essa documentação estava no arquivo morto, então justifica por que está apresentando agora essa documentação. Ou porque eu estou assumindo a defesa, eu sou um escritório novo, eu não tive acesso à estratégia de defesa inicial, estou conduzindo uma nova estratégia de defesa, portanto estou apresentando essa documentação agora com esse novo argumento, ou refere-se a fato ao direito superveniente, né? Ou seja, é uma decisão judicial que me absolveu na esfera criminal e só teve o trânsito julgado agora, portanto eu vou trazer agora e vou juntar agora, porque antes eu não tinha a possibilidade de fazê-lo, então eu posso fazer isso posteriormente.
e destina-se a contrabar fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Né? Ou seja, a DRJ mudou a fundamentação do auto de infração ou complementou a autuação da autoridade fiscal, portanto, eu tenho direito a fazer a contraposição a essa argumentação que a DRJ trouxe, trazendo inovar. Lógico que ela não poderia, porque ela está julgando extra petita, mas se ela fizer, eu posso fazer isso. Então, a possibilidade de juntar documentos é possível? Sim. Tá? A grande maioria dos julgadores na esfera federal, né, no CARF principalmente, eles eram flexíveis a juntar dessa documentação. Hoje, com a nova estrutura, não sei com novos julgadores. Pode ser que eles sigam à risca a Lei 9784 referente ao processo administrativo. Então, por recomendação, precaução, o que eu faria? Eu justificaria a juntada dessa documentação, tentaria verificar dentro do auto de infração se há alguma menção, alguma referência a essa documentação que eu estou juntando, para justamente não ter uma arguição de preclusão, né, dos documentos juntados e não ter análise deles no julgamento da minha impugnação administrativa ou do meu recurso administrativo. Tá? Então, até hoje, qual era a tendência na LUCARF? Não é possível dentro do princípio da verdade material. Hoje, com a nova composição, não sei se isso seria tão flexível assim. Então, por questão de precaução, tenta justificar de uma maneira razoável por que você está juntando a documentação posteriormente e por que você está fazendo isso neste momento. Tá? Porque no processo administrativo federal, o que rege é o princípio da verdade material, a verdade verdadeira, né? Ou seja, tem que analisar realmente os fatos para poder chegar a uma decisão e verificar se aquele lançamento é válido ou não. Né? E na impugnação, quais são os elementos normalmente que podem ser suscitados pelo contribuinte quando vai fazer uma impugnação administrativa e também uma manifestação de inconformidade? Então, primeiro preliminar que pode ser suscitada, sujeição passiva. Eu não sou o contribuinte, não sou eu que devo esse tributo. Na verdade, você tem que exigir esse tributo da fonte pagadora, por exemplo. Você tem que exigir o tributo de outro terceiro, não sou eu. Não sou eu pessoa física, é da pessoa jurídica. Foi a pessoa jurídica que praticou o ato, não eu. Né? Foi a fonte pagadora que me induziu o erro, não eu. Então, eu posso suscitar uma preliminar de sujeição passiva, que pode ser acolhida ou não. E nesse ponto, eu tenho que demonstrar realmente que eu não sou o contribuinte desse tributo. Né? Segunda preliminar de nulidade, ilegalidade do ato. Ou seja, o ato é ilegal. Ele foi praticado, por exemplo, por uma pessoa incompetente. Ou ele tem uma fundamentação equivocada. Então, esse ato é nulo, por ser ilegal. Portanto, eu também posso alegar. Terceira nulidade de preliminar, nulidade formal. Não há descrição correta do contribuinte. Falta o CNPJ. O endereço está equivocado. Falta a assinatura do auditor fiscal. Falta a matrícula do auditor fiscal. Então, uma nulidade formal que eu posso também estar suscitando. E cabe ao julgador acolher ou não. De repente ele pode falar, não, essa nulidade ela não causa prejuízo ao contribuinte, não causa prejuízo ao lançamento. Portanto, eu não vou acolher. Tá? Então, cabe ser suscitado. Nulidade material. Importante. A fundamentação está equivocada. Né? A fundamentação está errada. Né? O fiscal está me acusando de glosa de despesa. Só que, na verdade, se você verificar toda a fiscalização, ela foi conduzida como fosse arbitramento. Portanto, a fundamentação do auto de infração deve ser arbitramento, não uma glosa de despesa. O fiscal está me autuando por dois fatos distintos. Ele está me autuando por arbitramento e também está me autuando por glosa de despesa. Então, eu não posso ser autuado por dois fatos, acusado por dois fatos, tendo o mesmo fato gerador. Ou é uma coisa ou é outra. Então, isso pode gerar o quê? Uma nulidade também material do auto de infração, portanto, pode exigir o seu cancelamento, pode ensejar a sua invalidade. Vício na descrição dos fatos. Ou seja, o fiscal, na descrição do fato, ele está descrevendo uma coisa, só que está autuando por outra. Então, há uma descrição equivocada. Ou
ele suprimiu fatos importantes, né, que deveriam ser colocados ou foram apresentados pelo contribuinte. Então, você pode também fazer essa alegação. Vício na aplicação da norma jurídica, né? Ou seja, a fundamentação do auto de infração está equivocado. Ele está utilizando uma fundamentação, né, que já foi revogada, por exemplo. Ou uma fundamentação de IPI, sendo que é uma auto de infração de PIS/COFINS. Pode ser absurdo o que eu estou falando, mas é possível. Então, se houver isso, é uma nulidade que você pode citar, que pode ensejar o cancelamento ou não do auto de infração. Então, passado essas preliminares, e tem de decadência também, que sempre que você verificar isso, pode ser suscitada a qualquer momento. Tá? Então, vamos imaginar, o contribuinte esqueceu de citar a decadência. O julgador pode suscitar de ofício? Pode. Nulidades podem ser suscitadas de ofício pelo julgador. Então, como são preliminares, né, essenciais, vícios essenciais, eles podem ser suscitados a qualquer momento pelo julgador. Mas você, como contribuinte, né, e tem o dever de suscitar isso ao fazer análise. Já aconteceu caso de julgamento que o contribuinte esqueceu, não suscitou algum preliminar? Já. E o relator de ofício suscita, ele acolhe a nulidade do auto de infração e acaba cancelando aquele auto de infração. É uma sorte do contribuinte, né? Pegar um bom relator que possa fazer essa análise, essa alegação. Mas para não correr risco, faça uma boa análise e faça suscite isso para evitar que nada seja esquecido. Tá? E também tem casos que, às vezes, o contribuinte, para ganhar tempo, que realmente não tem prova nenhuma, ele alega um monte de nulidade para poder dar trabalho para o relator do caso, né, para o julgador, justamente para ganhar tempo, para esperar um parcelamento, uma anistia, para poder fazer seu julgamento. Né? E no mérito, o que a gente vai alegar? Razões de fato, né? Ou seja, razões importantes daquele fato, ou seja, demonstrar que eu tenho direito, que aquele serviço foi prestado, que aquela pessoa jurídica existe, que aquele fornecedor existe, que aquela glosa é equivocada. Então, através de fatos e provas, eu vou conseguir demonstrar que o meu direito é bom. Então, eu tenho lá uma nota fiscal idônea, tenho um contrato de prestação de serviço válido, eu tenho uma declaração do fornecedor falando que a operação existiu, eu tenho a comprovação da entrega da mercadoria, eu tenho a comprovação física que a obra foi feita. Então, através de provas, eu consigo razões de fato para poder demonstrar que eu estou correto. E razões de direito, que são as teses, né? Ou seja, demonstrar que o fato gerador não ocorreu, demonstrar que não houve renda, não houve acréscimo patrimonial naquela operação, demonstrar que não houve lucro naquela operação, e tenho razões de direito demonstrando aquilo. Então, são as teses, né? Então, as razões de fato junto com as razões de direito para poder fazer a comprovação da minha alegação. Feito isso, o que vai acontecer? Né? Fiz dentro do prazo de 30 dias a minha impugnação, juntei as provas necessárias, né? Apresentei dentro do prazo de 30 dias, isso vai ser protocolado na Delegacia Federal, na qual tem a jurisdição contribuinte, o domicílio fiscal, ou qualquer unidade dentro do Brasil. Isso vai ser encaminhado para a DRJ, que é a Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Brasil. Hoje nós temos 18 DRJs, né, e turmas especializadas por matéria fiscal. Por exemplo, a questão de preço de transferência é julgada aqui em São Paulo, né, junto com a Delegacia de Instituições Financeiras. Né? Nós temos hoje delegacias de grandes contribuintes também. Então, nós temos algumas delegacias especializadas que vão julgar alguns casos específicos. E fora isso, nós temos as 18 DRJs espalhadas no Brasil todos que vão estar julgando os casos dessas impugnações administrativas. Tem preferência de julgamento? Quem tem privilégio de julgamento? Os processos que possuem circunstâncias indicativas de crime contra a ordem tributária. Quando o processo era físico, quando a gente recebia o processo em papel, ele tinha lá na lateral uma tarja vermelha, então você sabia que tinha crime com a ordem tributária, portanto tinha prioridade no julgamento. Hoje, como é eletrônico, tem um apontamento lá no processo, que demonstra que tem que ter
prioridade de julgamento, portanto, ele passa na frente para ser julgado. Processo de elevado valor, acima de 10 milhões, também tem prioridade de julgamento. Distribuído há mais de 4 anos ou quando a parte possui mais de 60 anos. Então, pessoas que foram autuadas tiverem mais de 60 anos, tem prioridade de julgamento, é lógico, porque senão demora muito, a pessoa falece e não tem resolvido o seu problema, quem vai acabar respondendo é o espólio. Tem alguns casos que só o contribuinte ele tem a informação e se ele não for julgado dentro quando ele estiver vivo, pode causar uma nulidade, pode julgar também ser cancelado a auto de infração. Então ele tem prioridade de julgamento. Processos acima de 10 milhões e processos que têm questão de crime contra a ordem tributária.